Estamos com vocês mais uma vez. Sala de concurso, Dirceu Mineto, Fabiano Marques, Rodrigo Schaefer, Andrezan, Paulo Marques e o nosso convidado de hoje, o Zé. Zé Moreira. Grande Zé. Grande Zé, professor de matemática, raciocínio lógico. Eu não sei que prazer tem uma criatura na vida de gostar de matemática. Administrar o salário recebido depois que está nomeado. Como é que vai administrar os bens Paulo, e os recursos financeiros? Antes de entrar nas coisas de hoje, posso só contar uma Pode, historinha rapidinho? pode. Sabe quando eu comecei dando aula em Passo Fundo, né? Lá no... Eu morava lá tudo Uma cidade aqui do estado. no Postale. E o Postale anunciava lá em Passo Fundo professor de matemática para concursos, Zé dos concursos, Zé Moreira lá. Zé dos concursos. E aí ele ainda botava assim, de Porto Alegre. Depois, muito tempo, eu fui ver que o cara era de Santana do Livramento e veio de Porto Alegre, cara. Propaganda enganosa. Era mais interior do que o Passo Fundo e vendia o que era da capital. Aí sabe o pessoal do interior vindo da capital, né? Pô, vou lá, marketing. Não, mas eu, na verdade, sou do Armo, né? Vice-campeão em 42. O único que empatou com o rolo compressor. Não, que fez gol no rolo compressor. Único. Claro. Quem é esse aí? O Armo Futebol Clube, Santana do Livramento. Eu sou de lá, daquele bairro. Todo cara do interior tem uma paixão pelo seu time. Tu és doble chapa? Doble chapa. Não, mas moro lá onde eu moro, no galinheiro, casualmente. Se a galinha bota ovo mais pra cá, é Brasília. Mais pro lado de lá, é Uruguai. O problema é quando troca o horário, que aí tem os galos que andam nos dois horários, no brasileiro e no Uruguai. Zé, tu dá aula para o Uruguai também, né? Muitos anos. Pois é. Em espanhol, por supuesto. E... Não entender em português é complicado. Matemática e espanhol, cara. E ali, o programa todo do liceu, E aí o grande diferencial era justamente que nós entramos com a objetividade do que se construiu no Brasil. Com todas as deficiências que tem no Brasil, sabe? Mas essa história do cursinho, que quando começou, na década de 70, cursinhos, e aquela técnica de ser objetivo. Então o uruguaio ainda chegava lá, por exemplo, numa determinada série, porque o trabalho é integral, DF, DX, mas os caras nem sabiam o que era integral. Então eles faziam aquela formalidade. E aí chegava a nós com o sistema mais objetivo. Bom, isso aqui não interessa, isso aqui tu estuda isso, vamos lá e faz a prova. E aí dava um bom resultado, que esse é um grande mérito do ensino brasileiro, é ser objetivo, né? Então esse quesito, essa virtude era bem reconhecido lá de lá também. Zé, me explica uma coisa. Eu sempre fiquei com essa dúvida, eu podia ter te perguntado isso em várias oportunidades, mas eu não perguntei, agora eu vou aproveitar. Professor de matemática. Tá? Aí vem um problema e o professor A diz assim, vamos resolver esse problema. Uma questão de prova. Sim. E faz um desenvolvimento e chega ao resultado. Vem outro professor e diz assim, não, vamos resolver desta maneira. Eu te pergunto como se fosse um concurseiro. O que eu, como concurseiro, digamos assim, fica melhor... Por que professores têm 2 métodos para resolver essa questão? Ou 3 ou 4, né? Ou 3 ou 4. Por que isso? Como é que se explica isso? Porque na construção do pensamento matemático da criança, a professora... Da criança? Da criança, a pessoa, que inclusive não tem verbo, né? Tem alfabetizar, mas aí para o Andrezão uma proposta. Qual é o verbo para a construção do... Eu tenho que dizer tudo isso, ó, construção do pensamento matemático, sabe? Não tem, porque alfabetizar é letra, mas meio que engloba tudo, mas é uma questão que aí é eu que estou perguntando já. Mas então aí a professora corretamente, ela ensina o aluno a raciocinar. O que acontece no mundo dos concursos? No mundo dos concursos nós pegamos... Primeiro a gente pegava aula com 200, 300 alunos, né? E muitos alunos com muito tempo sem estudar, uns 10 anos sem estudar, outros que nunca queriam estudar matemática mesmo. E aí o professor de matemática diz assim, gente, pensem comigo, acompanhem o meu raciocínio.
E aí só quem acompanhava o raciocínio do professor é que conseguia resolver, dependendo do método. Não importa se é esse jeito A, B ou C. Qualquer método que o professor de matemática peça para o aluno acompanhar o raciocínio dele, os que acompanharem vão conseguir acompanhar, os outros vão perder. Hoje em dia que a gente dá aula pela internet para 1.000, 2.000, 3.000 alunos, como é que tu vai fazer? Então aí, numa prova, eu vou contar aí a minha história, na prova do Banco do Brasil de 99, que foi a primeira que a banca CESP fez, ela entrou em 98, ali um pouquinho antes, claro, já estava no NSE, enfim, mas em 98 ela entrou em bancos, fazendo o concurso do Banco do Brasil para São Paulo, e em 99 ela fez para o resto do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul. E aí colocou uma questão simples de percentagem, que era uma assinatura de TV e tal. Todo o Brasil errou, e os professores entraram pelo cano também. E eu também entrei pelo cano. Eu fui analisar o porquê. Claro, eles deslocaram o sujeito para cá, saíram do normal da prova de matemática, quanto é 2 mais 3, aquela pergunta formal, fizeram um texto, daquele texto um pouquinho rebuscado, e conclusão que facilmente quem raciocinava daquele jeito tradicional, que volto a dizer, meritório, mas quem raciocinava daquele jeito facilmente se perdia no referencial, na verdade na interpretação de enunciados. Então a partir daí, como eu também errei, só que eu não fui louco de botar na folha dirigida, como uns colegas diziam, e ganhou, quem ganhou foi a CESP, estava certa eles, hoje em dia já a gente treina mais. O que eu fiz aí? Eu inventei um método sem raciocínio, que é justamente o método que eu evito de dizer para o aluno, acompanha o meu raciocínio. Eu digo, leiam em português, e aí eu fiz todo um dicionário de matematiquês, onde ali eu explico as principais situações, como é que aquilo é transformado para o português. Então ele não precisa, no método que eu, para poder sair dessa, justamente da sua pergunta, que eu também tinha, qual é que eu vou explicar? Se eu entendo, explico desse jeito, uns vão entender e os outros não, né? Então aí, ele lê em português e traduz para o matematiquês. Não, aí desaparece aquele aluno que diz, professor, veja se o meu raciocínio está bem. Ele não precisa perguntar mais isso, porque ele não precisa raciocinar. Ele só tem que ver se o que está dito em português, ele transformou corretamente para o matematiquês. E aí vai cair o quê? Ou numa equação de primeiro grau, onde num processo mecânico se isola a incógnita, que tu faz como se fosse por GPS, sem pensar, força de dizer, né? Ou num sistema. Ou numa equação de segundo grau, que são os quesitos de nível fundamental. Porque muita gente diz assim, mas não está no edital sistema de equação, mas isso é 7ª série. Tudo que é de nível fundamental não precisa estar no edital de nível médio, porque automaticamente o nível médio, se é concurso de nível médio, o nível fundamental se pressupõe como que tem que ser pré-requisito natural. Então essas 3 ferramentas de isolar a incógnita, ou resolver um sistema, ou fazer uma equação de segundo grau, que já é menos comum, porque os concursos estão muito nivelados por baixo. A matemática está muito fácil, assim, eles nivelam por baixo. Então, com isso, eu desenvolvi um método que é sem raciocínio e que, de certa forma, aí não existe, nem precisa perguntar isso aí. Só que, claro, o atributo saber raciocinar é importante. Então, em outros momentos, eu também tenho que fazer... É como uma ginástica aeróbica, né? Anaeróbica, não sei o quê, entendeu? Então tem que saber raciocinar. Há pouco, na aula ali, eu estava mostrando uma questão da FCC, que alguns professores diziam, é lamentável que a FCC tenha cometido esse equívoco por estar faltando dados, mas é por isso que eles colocaram agora o nome raciocínio lógico e termina sendo matemático. Era matemática. Só que no finalzinho, a FCC não disse quem é que recebia 9 aparelhos lá para ser consertado. E aí... tinha que ser um método dedutivo, tipo Sherlock Holmes, que o Sherlock Holmes dizia assim, bom, como é que eu deduzo? Tirando as hipóteses impossíveis, se sobrar uma, por mais improvável, aquela é a solução do problema. Então era assim também. A FCC sabia que ele não deu quem é dos 2 funcionários que tinha recebido 9 aparelhos, mas se tu testasse com um, conduziria uma hipótese impossível. Ora, se esta é impossível, quem recebeu os 9 aparelhos foi o outro. Mas não está errado, a FCC fez intencionalmente. E muitos nossos, às vezes professores, caem pelo cano, saíram criticando a FCC, pensando que aquele quesito não estava sendo cobrado. Qual é o quesito? Deduzir logicamente, que é aquela parte do edital que diz assim, tirar novas informações a partir das informações fornecidas.
Então, tá evoluído assim, né? Mas a linguagem da matemática, às vezes o pessoal vai perguntar o ou da matemática, o e da matemática, o mas da matemática, não é do português. Inclusive eu tô... Mas eu não entendo porque o ou é ótimo. aqui, ó, inclusão, exclusão, daí eu fico falando, pô, fala com o Zé. Né? Não. Acho que da informática é muito A parecida, informática né? é parecido com o da matemática. igual, né? Mas aí, Andrezão, Mas tu tem que falar assim, ó, o ou significa tal coisa, em determinado contexto ele muda ou não? Sim, Esse- o ou, só para... Ou não. Já que nós Ou não. Como nós estamos aqui neste palco, né, que tem essa intenção também. Eu quero aqui publicamente, diante de ti, que é referência em português, né, com outros colegas, tanto professores que já foram meus, como hoje, eu estou muito preocupado com esse ponto que a Banca Acesso foi precursora, mas que hoje o Enem também que é a interdisciplinaridade. Sim. Tanto que houve uma época que a CESP, inclusive, fazia na mesma questão, já perguntava matemática, raciocínio lógico, já dizia no edital, olha, ali tu tem que saber tudo misturado. Então, o Enem vem com essa interdisciplinaridade, que eu acho que ele não está fazendo corretamente, a meu ver, ele está começando do teto, mas a interdisciplinaridade. Então, não pode chegar um Zé, um professor qualquer do raciocínio lógico e desautorizar uma frase que está escrita em português. Mas isso ocorreu, Então, até recurso a gente fez aquela vez. Claro, e estamos ganhando. Estamos ganhando, né? Mas o que eu queria era convocar, assim, né, os professores de português, no sentido de nós realmente nos reunirmos e contribuirmos para o ensino do Brasil, porque todos nós é que construímos o ensino do Brasil, né? Fortalecendo essa interdisciplinaridade. Eu não posso passar por cima do português. Se eu me considero um professor de raciocínio lógico e estou escrevendo em português na minha prova, e estou dizendo que isso lá no português tem outro sim, mas que aqui, então eu falo em outro idioma. Eu não posso, se eu estou usando português, eu tenho que me curvar às regras do português. Esse é o problema que a gente pode, inclusive, discutir num outro momento. Vamos até marcar um programa inteiro. Vamos marcar um programa inteiro. Mas, assim, para te resumir, o professor de raciocínio lógico que disser que o português não vale, esse cara está errado. Porque se está escrito em português, vale em português. Existe aquilo que a gente já comentou, mas que a gente adianta para os alunos, né? O E e o OU, e aquilo que a gente dizia, que há uns 20 anos atrás surgiu essa tal de E ou que não surgiu só no Brasil. Tem em inglês, tem em espanhol, esse mesmo E ou. Mas aí, realmente, vai dar um outro programa e não perca quando for o programa. Só antes de finalizar, Boa, essa boa. partezinha Não, é muito aqui importante. entre Bem interessante, português bem interessante. E a matemática, que a informática fica um pouquinho no meio dessa história. Ficou no tem meio, exatamente. Toda a parte da matemática e tem a parte do português. Mas uma coisa que me chama a atenção, o Enem se transformou basicamente num estudo interdisciplinar. Não, e ele é referência, Imaginar, né? Não é mais um estudo simplesmente da decoreba, estudo de entendimento, é aquele foco que a gente conhece. E aplicar em novas situações. Em concurso, agora eu pergunto para todos, o concurso vai migrar Dia para um sistema Será que é uma Enem? tendência? Será que é Tá, tendência? mas antes de entrar nesse tema aí, é o seguinte, já falamos em professor e tem gente nos perguntando, pessoal que nos assiste, quando é que nós vamos trazer o Marcelo, e coloco assim, ó, né, esse gordinho revoltado. Ex-gordinho. Ex-gordinho, ele fez uma reeducação alimentar. E ele está com as fotos dele. Tá menos bonitado. roupas. Mas só para alguns. Então é o seguinte, o Marcelo será sim convidado, já estava no nosso programa de convidados. Perguntaram também quando é que o nosso psicólogo Flávio volta, também vai voltar em seguida. Perguntaram sobre o médico, para nos falar sobre a Ritalina. Sobre a Ritalina. Isso. E aí é o seguinte, eu pedi realmente para localizarem um médico e o nosso assessoramento está com certa dificuldade. Até eu deixo aqui em aberto, se algum médico estiver nos assistindo, que queira participar sobre esse tema, nós estamos inteiramente assim, à disposição e precisando. Claro. Mas, independentemente disso, eu não paro de procurar esse médico que vai vir para cá para nós poder... Tá com lesão presentiva. Isso. Mas está com problema. Com relação a um Conselho. tema anterior que nós falamos sobre as comarcas que foram escolhidas boa, por oficial escrevente, realmente faltou falar alguma coisa sobre o oficial de justiça. Sim.
Então agora eu vou falar, então. Sobre esse concurso, sobre né? esse Esse concurso último do oficial de de justiça. justiça. A gente falou muito do oficial escrevente. Exato. E o pessoal... É que o que aconteceu é o seguinte, nós temos várias pessoas que foram aprovadas para esse concurso de oficial de justiça e várias pessoas que foram aprovadas para o concurso de oficial escrevente, que eles foram realizados muito próximos um do outro. Então, tanto é que as chamadas que começaram a ocorrer de parte do tribunal, as convocações, elas ocorreram assim, chama 500 e alguma coisa de oficial escrevente, certo? Assumiram. E chamaram bem menos oficiais de justiça. Depois chamaram outra oficial escrevente e não chamaram oficial de justiça. Depois chamaram a terceira de oficial escrevente e não chamaram mais nenhuma de oficial de justiça. Então, em síntese, já temos 3 chamadas de oficial escrevente e temos uma única chamada de oficial de justiça. Então, o pessoal de oficial de justiça pergunta, e aí, o que vai acontecer? Então, agora eu vou dizer. Para os oficiais de justiça, tá, o Tribunal de Justiça entendeu de dar um tempo, certo? Um tempo de em torno de 90 dias. Ainda hoje eu respondi um e-mail que a aluna me perguntava se esses 90 dias seria a partir de agora ou já a partir desde quando parou de chamar, a partir de agora. Então, desse assunto, inclusive até surgiu uma outra coisa que foi colocado, que alguém assistiu e disse assim, pô, mas então em razão dessa dificuldade financeira que faz com que o tribunal preste solidariedade ao Estado, o Banrisul não sai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Banrisul ainda depende de outras decisões do próprio Banrisul, que estava aguardando a assunção, já houve, do seu atual presidente, indicado pelo governador atual, que vai decidir, porque o Banrisul tem... A folha de pagamento do Banrisul, veja que detalhe, ela tem o aval também do Executivo, só que o Banrisul é um banco que ganha muito dinheiro. Então o Banrisul tem dinheiro em casa. Só que também tem um detalhe. Assim como o tribunal, o Banrisul também não pode largar agora à vontade, enquanto o governador, chefe também do governo num total, num todo, está dizendo que não tem dinheiro para pagar a folha do Executivo. E por isso, então eu diria assim, uma contradição, né? Então eu diria o seguinte, não joga a toalha não quem está se preparando para o Banrisul, sim, porque ele pode acontecer sim a qualquer instante, até como exceção, por ser o Banrisul. Por ser o Banrisul. Falta funcionário, não. Exatamente, e por ser o Banrisul. Não é? Agora, os demais vão ter que aguardar um pouquinho, porque a polícia já está aguardando também, a SUSEP também já está aguardando. E com relação aos oficiais de justiça, o tribunal está conseguindo trabalhar com os oficiais que tem e com esse pouquinho que chamou. Sim. Escrevente teve que chamar bastante, porque nós precisamos de muito mais escreventes do que oficiais de justiça, não resta dúvida, pela natureza das suas atividades. Então é isso que eu queria colocar. E a suspensão da DPU? É outro assunto dessa semana. Olha só, suspensão, bem interessante o que aconteceu com a DPU. A DPU foi o seguinte, a DPU tinha para ela que existia 300 e lá vai pedradas de cargos, tá? E que poderia dispor de 143 cargos de imediato, para provimento imediato. Publicou o edital, tem uma previsão orçamentária agora de 2015 para prover esses cargos, e quando foi procurar esses cargos no sistema não tinha mais nenhum. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento, que havia redistribuído esses cargos para a DPU utilizar, certo? Ao mesmo tempo que teve a necessidade, utilizou esses cargos distribuindo em outros setores do Executivo. Só que criou um problema. A Defensoria agora está tentando resgatar, ou seja, buscando a devolução de no mínimo esses 143 cargos para poder dar um aparelhamento ao seu funcionamento, ou seja, atender as pessoas que necessitam da Defensoria Pública. Claro. Por isso que ela publicou uma nota dizendo exatamente isso. Claro que não nessa linguagem simplória que eu passo agora para as pessoas compreenderem com tranquilidade. Que houve isso, houve aquilo, mas que a Defensoria envidará todos os esforços no sentido de que o certame seja realizado. Ou seja, a Defensoria tem quase absoluta certeza que vai conseguir esses cargos de volta. Eu também acho que vai. Então, o que acontece? O concurso está suspenso, não foi cancelado, o concurso não foi anulado porque não foi realizado, então houve o que? Uma suspensão da prática de atos do concurso. Certo? Tanto é que a data da prova sequer foi modificada. Possivelmente ela não será aproveitada, creio, não é? Mas não foi modificada. Agora, te lembra da data da prova?
Eu não me lembro qual é a data da prova. julho? Junho, É. se eu não me engano, é 21 É. de junho. Uma coisa nesse Eu sei que as inscrições iam até o dia 11 agora, É. de maio, uma coisa assim. E essas eles mencionaram que não se encerraria mais em 11 porque suspendeu tudo, parou tudo. Então eles devolveriam uma nova data de inscrição, limite. Então, como eu digo, tem que aguardar. Temos que aguardar. Mas agora... Quem está estudando para concurso está complicado. Ah, mas saiu agora o edital da URGS, né? Ah, não, essa URGS. A URGS, dessa vez, ela é a grande notícia, né? Tem gente bandeando pro TRT Minas Gerais também. Muita gente, né? Muita gente. Impressionante a procura pelo Impressionante. TRT Minas Gerais. Bem uma oportunidade boa, TRT Minas Gerais, eu não digo porque nós não estamos lá, mas não tem informática, então quem não gosta... Nem matemática. Quem não gosta de informática não tá lá. Esse é tem gente um que fator, não gosta. esse é um Uma fator que pergunta, vai levar gaúcho pra lá, pra fazer uma... mas aí tem gente que gosta, claro, como ato de diferenciação. Mas aí tem um detalhe. Mas o pouco preparado não. Mas aí tem um detalhe. O que eu tenho falado com várias pessoas, com vários concurseiros. Ah, que bom que não tem matemática lá, eu não tenho... Eu digo, pô, informática. Tá, mas por que tu não vai estudar matemática e informática mesmo não tendo? Porque, claro. porque o que tu quer aqui, o que o gaúcho quer é o nosso, certo? E aqui tem. O nosso gaúcho vai a Minas Gerais fazer? Vai fazer em Minas Gerais, mas ele vai fazer aqui também. Claro. Assim como pessoas de São Paulo, Rio e outros lugares do Brasil irão para Minas Gerais e também virão para o Rio Grande do Sul para fazer. Pessoas de Minas virão fazer aqui no Rio Grande do Sul. Aí o nosso pessoal vai estar preparado para os dois. E um detalhe e estudando o que não tem no outro. diferencial em relação ao TRT, o TRT Minas Gerais não é 100% informatizado, eu digo 100% mesmo. Sim. O TRT aqui da quarta região é. É claro. É tudo peticionamento eletrônico. Processo Claro. eletrônico. Claro. Tudo, Eu tudo. já aproveito fazer Aqui, informática, uma pergunta para todos vocês, né? Há essa nova possibilidade, um planejamento, talvez aconteça ou não, que concursos federais sejam realizados em todo o Brasil. Sim. Vocês acham o que disso para o nosso aluno? Vai ser melhor? Como assim? Se o concurso for lá no Rio Grande do Norte, vai fazer prova aqui em Porto Alegre para... 50 no mínimo, né? Desde que era 50, verá. Tá, mas vamos... Será melhor, mais possibilidades ou mais concorrência? Concorrência, né? Eu acho Essa é a pergunta. Mas eu acho que pro preparado é melhor. Não, eu acho que assim, ó, tem o lado bom e o lado ruim. Por exemplo, TRT, quarta região, Porto Alegre, publicou edital. Aí o cara lá de Belo Horizonte, por exemplo, ele não vai precisar voar até aqui para fazer a vai prova. lá. Então ele vai ser um concorrente do daqui. Sim, Certo. Agora, em contrapartida, o candidato daqui não vai precisar ir até lá. sim. Também ele vai fazer O uma número concorrência de ofertas aumenta. Exatamente. Vai ter uma procura maior, mas também vai ter uma oferta maior. Não, mas e aí é uma coisa, um cálculo simples. Quem é que se beneficia? Quem Quem está estuda. preparado com antecedência. Sim, verdade. quem O estuda. cara que faz a estuda. preparação com antecedência Claro. é o grande beneficiado. Claro. Quem não é beneficiado isso? Quem é o esporádico? Mas Quem em vai cima esperar o disso- edital para Mas tem estudar. duas coisas Mas vai mudar o sistema de ensino, eu acho. A gente vai ter Né? cursos permanentes anuais. Aí vão ter, Mas- claro, porque aí não é É. sazonal mais. Não, mas tem Não dois tem problemas- mais sazonalidade de dois local. problemas acontecem também. Primeiro, vamos imaginar a FCC ou o CESP fazendo um concurso. Uma coisa é montar uma estrutura lá em Belo Horizonte para fazer um concurso lá. Outra coisa é montar uma estrutura para todas as capitais. Eles vão ter que fazer um sistema tipo Enem, aplicando É uma prova, escola a mais. prova nível nacional, a possibilidade de fraude aumenta. Porque Mas só eu acho que são bancas acontecer- que têm essa Não, tem capacidade. estrutura, tem. Se fosse uma escola a mais. Dá uma confusão num colégio lá de Manaus. Aí dá problema. Mas se a gente tranca pensar tudo. nessas Mas São grandes Paulo- bancas como o CESP e FCC, são bancas que fazem muitas vezes no mesmo final de semana vários É. concursos. Mas tu falou Um CESP. Um em cada locais do ponta do Brasil. CESP, teve um concurso da Polícia Não é o Federal mesmo, mas são da va- CESP né? que ficou suspenso. Ah, não, Não, mas claro, isso claro, ocorre. esporadicamente, Mas uma- mas não é uma regra. Mas olha Não só. é uma regra que a... Mas olha só, Outra coisa é o custo vai aumentar, não vai ser aquela inscrição que se vê hoje, vai ser um custo maior. Mas Mas eles pra vão ter banca- muitas Mas eu acho que, inscrições. cara, sinceramente, pro cara Sim. que é estudante Não, antecipado, pra ser esse é o bom, grande é- beneficiário. é bom pra ele e, Isso é um e grande pra benefício. também banca, acho. pra banca é ótimo. Também. Vê bem. Claro, aumenta a receita. Claro. Todo aquele pessoal que faria, por exemplo, Minas Gerais, que queria fazer agora o Minas Gerais, vamos imaginar assim, e não vai porque não tem a dinheiro, banca vai não multiplicar tem, os não tem ganhos. voo, não tem hotel, vai fazer se for Claro. em Porto Alegre. Não, e Imagina, te põe do lado aumenta do o número, concurseiro, né? tu imagina o seguinte, tu em vez de ter aquela expectativa esporádica de esperar tal... 4 época anos, sair, talvez, é. tu imagina tu ter a expectativa e a motivação de estudar agora e ali depois continuar estudando e vem o outro e estuda de novo. É. Olha o que aumenta a motivação do
do estudo antecipado. Claro. Que já Agora, tem consciência da importância Mas do estudo tem que antecipado. ter mais, porque nesse sentido, esse momento tá ótimo. Não saiu o Banrisul, ótimo. Tá bom, O INSS claro. não sai. Mas vem cá, vai estudando. Porque tu não vai conseguir em 2 meses aprender o que Mas deveria. isso seria a regra. O problema, Mas olha- é que a desmotivação nesse Não, caso a é maior do que a desmotiva- motivação. Mas, Rodrigo, quer ver? Do que a consciência. Zé, mas olha só. Imagina, desde o início do ano, né, tá todo mundo estudando para o TRT. As pessoas estão se preparando para Isso. ele. O ano passado o pessoal começou a estudar para o TRE, certo? Havia mais procura para o TRE do que TRT. Esse ano mais TRT. Agora, quem começou a estudar já no início do ano para o TRT, nós já tivemos turmas que já se encerraram, estudaram o programa do TRT e não esperavam que fosse publicado em Minas Gerais agora. Eles estão praticamente prontos para Minas Gerais. É o que eu digo. Aí o camarada vai, passa em Minas Gerais e diz assim, pô, mas eu deixei de ser gaúcho, eu vou ser mineiro. Olha aqui, ó, eu sei de casos de remoções, inclusive do TRT para o TRE do Rio Grande do Sul. Certo? E você sabe qual é o caso que eu estou O falando. importante é entrar. Do né? te- O negócio é exatamente, tu entrar. vê, até isso hoje é possível. Eu vou repetir, porque alguém pode ter ouvido isso e achar Não, o Paulo Marques está bêbado. Eu acharia estranho. Do TRT para o TRE, certo? O camarada foi nosso aluno, estava no TRT do Espírito Santo, e hoje está no TRE aqui do Rio Grande do Sul, trabalhando ali na Duque de Caxias, certo? Feliz da vida porque mora na Salgado Filho. Então, aqui na Então Salgado eu já Filho. sei quem é. Pois é, claro que sabe quem é. Então, Todo mundo vai fazer um pensamento matemático de eliminar, e vai eliminando e vai achar o cara. Acabou com o cara, agora o cara não pode sair na rua. Aí, Chegar no TRE. vê só que interessante. Essa é a tua história. Mas não é isso que eu ouço, Zé. O que eu ouço aqui dos camaradas é assim, mas Paulo, eu nem quero isso. Eu quero é passar, assumir, pegar minha estabilidade, certo? Me transformar em Seja onde mineiro for. daqui pra frente, certo? Sim, Torcer pro Cruzeiro, não pro Atlético, vai perder hoje pro Inter. Entende, né? Então, e pronto. Na verdade, O pessoal do Nordeste tem muito medo de vir pro Sul, né? Não, mas Diga-se tá isso. cheio né? aqui, Diga-se tá cheio, isso. tá Mas cheio. eles têm O- medo tem do um frio. mito do frio, Medo né? do frio. Ah, Eles o têm medo do frio. frio. É o clima. O negócio é o seguinte, esse caso que tu falou é um caso. Não, que- claro. Não. É um caso isolado. O que vai não. acontecer ainda naquela Não, é pergunta? um caso isolado. Naquela pergunta do André. Isso, é o eu queria seguinte, voltar a ela. É, Boa, é boa. o seguinte, ó. Na preparação. Vai aumentar a motivação, vai aumentar a concorrência, os primeiros, os mais preparados vão ir passando, mas também vão ir desistindo. Porque depois que ele passou lá, ele também passou em Mato Grosso, já passou lá, vamos Claro. lá. Então as vagas vão estar aí. Vai sim sobrar, porque não tem como. E aí a regra é que os primeiros realmente os que estão estudando vão entrar. Acho que seria melhor pelo esse aspecto da motivação. Mas eu quero dizer para quem não está motivado, o momento é ímpar para estudar, sem pressão. E isso é o problema, Cara, não ter pressão. Exatamente. Cara, Zé, e olha só a valorização com isso aí que vai se dar a quem está preparado. Claro. Porque o camarada não vai ter esforço financeiro, esforço de tempo de se deslocar para outro estado para poder Sim. prestar a prova, prestar o concurso, correto? Ou seja, o concurso vem a ele. Ele decide Não se é? ele quer. Então, O se- máximo que ele vai dizer é não tem- assumir. Não passou, é, ele tem, então ele eu tem vou que fazer. estar preparado. Se eu não Bota na assumir, manga. Eles Preparado. Se eu não Tem que estar quiser, preparado. eu não vou. Às vezes tem gente que diz assim, não, mas eu tô casado aqui, ou casado, eu digo, faz igual. Claro. Porque a vida também. Então, Casamento daí a é pouco. eterno. Tá casado hoje, né? E um depoimento bem importante, se você me permite, os colegas. Tem uma coisa contra o homem casado, a mulher casada? Não, a de homofobia Não. aqui. Ah, tá. O seguinte. Tá Contra o matrimônio. Não, o negócio do eterno, né? Um testemunho que eu gosto de relatar de um aluno uma vez é o seguinte: era um soldadinho do exército, né? Que estava fazendo pro antigo TTN, que dava muito dinheiro. Aquele ano tinha que acertar, das 8 de matemática, tinha que acertar, não podia ter menos 50%. O cara era bom, dava aula para todo mundo ali dos colegas. Só que ele foi tão bom, que ele estava com tanta confiança, que no dia, na matemática, ele se apressou e fez 3 das 8. Mas ele sabia as 8, só que é aquela história do saber e do fazer, né? Já sou penta, já sou ex. Chorava o miliquinho, chorava. Mas daí, há 30 dias, saiu esse concurso inesperado. Com um salário, na época, já faz muitos anos isso, uns 15 anos,
R$4.000. Aquele choro se transformou em alegria, porque ele estava preparado. Então, essa experiência do choro, muitas vezes já vi chorar. Uma vez, um cara em 2000, quando tiveram que fazer lá em Florianópolis, a Polícia Federal, o cara rodou a última redação corrigida foi 25,2 e ele tinha acertado 25 pontos. Ele não tinha nem lágrimas. No outro ano, 2002, ele passou para agente e para escrivão. Porque ele conseguiu fazer, encaixou que podia fazer, passou por dois. Mas esse ano ele abraçava e nem lágrima ele tinha, ele te olhava e não conseguia chorar. Ele queria chorar, não conseguia. E então essas experiências, que o insucesso de hoje, para quem persevera, né, é importantíssimo. E a outra também que me chamou a atenção, aquela vez quando criaram o DENIT, o concurso saiu de uma hora para outra. O concurso saiu hoje e em 30 dias era prova. E 100 vagas. Pro DENIT, quando inventaram esse DENIT aí, né? Com respeito. Entende? Vamos no concurso de mão beijada. Só quem estava preparado que fez. Impressionante. Tu vai ter que voltar de novo, porque o nosso tempo terminou, certo? A gente está com esse gostinho demais, né? Eu teria até mais perguntas para fazer pro Zé. Até um café. Tinha dito que havia uísque. Antes do Paulo finalizar, o que é importante se ele trazer um professor de matemática para sala de concurso, né? O Zé avaliou ali, a gente perguntou e ele falou, olha, mas aqui vai ter uma quantidade menor de gente, porque já passaram, então esse menos aquele vai sobrar tanto. E aí ele diz, o momento é ímpar. Isso. Nem aí os caras não acompanharam o texto. Pô, Zé, mas tá louco. O problema Parabéns, Zé. É isso aí, valeu. Até o próximo programa aí. Tchau. Tchau, tchau.